Aqui, esse aqui, sabe como é que é? Crente, quando tem Manaus, o crente está ligado. Sem muita delonga, eu também estou aqui sobre o meu pastor, sobre a liderança do meu pastor Velho, lá de Sepetiba, a igreja Shalom de Sepetiba. Mando um abraço para todos aqui, entendeu? Ele não pôde vir porque tem também compromisso e a gente, como temos que fazer, nós temos que levar a palavra do Senhor. Então a gente se divide, ele vai para uma igreja, vou para outra e a gente vai levando aí a palavra do Senhor. Sem muita delonga, vamos abrir nossa Bíblia em Josué 3. Deus já está falando desde o início do culto. Culto de libertação é assim, irmãos. Se você estiver ligado, você já percebe que Deus já está falando desde o início. Deus já está falando com o crente desde o início. Josué 3, a gente vai ler 3 versículos para não tomar muito tempo na leitura, porque a palavra ela se completa. Então, o versículo 9, Josué 3, 9, diz assim, na minha Bíblia, na minha versão: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Versículo 13: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem as águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Ei, versículo 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo, eu disse todo, a Bíblia diz todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E você pode andar dando glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o título dessa pregação de hoje, Deus colocou no meu coração, vai falar: vença os sentimentos que te impedem de atravessar o Jordão. Ei, eu não sei o que tem te pedido de você cruzar esse Jordão, mas nessa noite Deus está dizendo: eu vou curar esta ferida. Aleluia, aleluia. Quem está pronto para romper em fé hoje? Oh, aleluia. Escute, o povo de Israel estava diante do maior divisor de águas de sua vida. Eles já tinham visto milagres, já tinham experimentado o poder de Deus no deserto, mas agora era o momento de conquistar a promessa. O Jordão estava transbordando, a travessia era impossível aos olhos humanos, mas escute o que eu vou te dizer: o impossível para você é terreno de operação de Deus. O impossível para você é terreno de operação de Deus. Ei, eu não sei qual é o teu impossível, mas se você estiver com ele, nada é impossível. Aleluia. A geração anterior, irmãos, morreu no deserto porque duvidou. Essa geração liderada por Josué tinha um chamado de entrar na terra prometida. Deus já havia dito: não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso. Oh, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas sempre antes da vitória, irmão, vem o desafio. A vitória, ela vem, mas sempre vem aquele desafio. Muitas vezes a gente não entende porque Deus permite tantas lutas na nossa vida, mas existe um desafio que você tem que estar preparado para receber o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é tão grande que hoje, como você está, você não consegue receber. Você não recebeu ainda, mas chega a Ele. Se chegares a Deus e Ele chegarás a vós, tenha relacionamento com Ele. Tudo se resume a relacionamento. A gente viu que o povo viu cair maná do céu, viu o mar se abrir, mas mesmo assim, irmão, murmurava de Deus. E o que Deus fez? Matou geral, porque não entraram na terra prometida, porque
Quer dizer o quê? Murmuração não vai te levar aonde Deus quer te levar. Tem muita gente, irmão, que vê milagre, mas ver milagre de Deus não tem a ver com relacionamento de Deus. Relacionamento no secreto. Entra na porta do Deus, entra no teu quarto, e eu, Senhor, que estiver aqui no secreto, te responderei no secreto. E nessa noite eu te pergunto, qual é o teu Jordão? O que tem tentado te paralisar? Medo, dúvida, insegurança, ansiedade, talvez feridas emocionais, orgulho, falta de perdão. Escute, se você quer avançar, aleluia, se você não avançar, se você não quebrar isso tudo, você vai ficar à margem da promessa. Você não vai atravessar o Jordão se você não se curar. Mas hoje Deus está chamando você para te dar o primeiro passo. Deus não te chamou para ficar preso na margem, mas para atravessar o Jordão. Oh, aleluia! Para de olhar para as águas turbulentas. Olha para quem governa as águas. Olha para quem governa as águas. Assim como Deus abriu o mar vermelho, Ele vai abrir o teu Jordão. E decai, assim como Deus abriu o mar vermelho. Irmãos, nessa noite Deus está dizendo: eu vou abrir o teu Jordão, mas tu tem que se posicionar, tu tem que me adorar. Ei, não tem que parar de reclamar, parar de murmurar. Deus, por que não está acontecendo? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Adore a Ele em meia circunstância. As circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. As promessas do Senhor vão se cumprir, independente se o diabo se levantar para travar a porta. Deus abre outra e porta de o nosso Jordão. O que tem impedido você de avançar no reino? O que tem feito você duvidar do chamado de Deus na sua vida? Enquanto você se prende ao passado, a promessa continua te esperando do outro lado. Quem vive de lembranças não constrói futuro. Quem vive de lembrança não constrói futuro. Aleluia! Josué 1,9 diz: não fui eu que te ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus encoraja Josué, irmãos, a ser forte e corajoso, assegurando a sua presença constante. Esse versículo destaca a necessidade de confiança que nós temos de ter em Deus em meio aos desafios. Oh, aleluia! A nossa vida, Deus nos chama a identificar e enfrentar os jordões pessoais com coragem, confiando que Ele está convosco. Embora oh, aleluia! Isaías 41:10. Por isso não temas, pois eu sou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu assegurei com a minha destra vitoriosa, com a minha destra direita. Aleluia! Deus promete sua presença e auxílio, oferecendo força aos seus servos. Independente dos obstáculos que enfrentamos, podemos confiar que Deus nos sustenta e nos fortalece para avançar. Deus te fortalece para avançar nessa noite, meu amigo. Deus te fortalece nessa noite para você avançar, meu irmão. Eu não sei o que tem te parado, mas Deus nessa noite Ele vai entrar com tratamento no profundo e no secreto. Você vai ser curado em nome de Jesus. Você vai sair daqui dando grito de vitória, cantando hino de vitória do outro lado. Aleluia. Segundo ponto, Deus já deu a promessa. Aleluia. Mas o primeiro passo é seu. Aleluia. Israel sabia que a terra era deles, mas
tiveram que se mover. Eles não ficaram esperando o Jordão secar. Eles pisaram na água. Eles pisaram na água. Aleluia. Irmãos, a obediência, ela abre caminhos que o medo fecha. Não sei se você entendeu isso. A obediência, ela abre caminhos que o teu medo está fechando. Eita, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo que esse medo está te impedindo de você obedecer a Ele quando Ele quer que você obedeça. Deus já liberou, mas a tua atitude é que libera o milagre. Aleluia. É a tua atitude que libera o milagre, não é de Deus. Porque o que Deus tinha que fazer já está feito. Não precisa fazer mais nada. Nós só temos que nos colocar, adorar aquele que sabe de todas as coisas, buscar em Deus o que nós precisamos, buscar a Deus com o coração contrito. Aleluia. Josué 3, 15 e 16. Agora o Jordão transborda em todas as suas margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram na água. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha grande à distância. A obediência dos sacerdotes em pisar na água resultou no milagre da interrupção da água de um rio. Irmãos, eu não sei se você entende de rio. Você coloca o pé, não para não. Não cria barreira. Mas o nosso Deus, Ele pode fazer todas essas coisas. Eu não sei qual é a água que você está tentando atravessar, qual é o Jordão. Mas Deus está dizendo nessa noite, eu vou parar as águas. E você vai atravessar. E a promessa vai se cumprir. Oh, aleluia, aleluia. Nossos passos de fé e obediência ativam o mover de Deus em nossas vidas. Aleluia. Tiago 2,17 diz: assim também a fé por si só, não se for acompanhada de obras, está morta. A fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela não agrada a Deus. As obras, eu já preguei sobre isso, sempre falo, é uma característica de quem já entendeu o que Deus quer fazer. É uma característica do crente que tem Deus no coração. Então, não é por fazer obra que você vai deixar de ser salvo ou não. Mas é quando o Espírito Santo entra dentro de você, as obras elas saem naturalmente. Não existe peso na obra de Deus. Existe prazer. Existe aquela vontade de você adorar do jeito que você pode. Ah, Deus, eu te adoro. Recebendo pessoas na portaria. Eu te adoro, Senhor, louvando. Eu te adoro, Senhor, abraçando meu irmão que precisa de um abraço. Eu te adoro, Senhor. É desse jeito, irmãos. Não é muito difícil de adorar a Deus. É só você ouvir a voz dele. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você vai levantar e vai dar uma profecia, vai falar, glória a Deus, vai falar do que isso. Existem profetas na terra, com certeza, existem pregadores, existem pastores, e Deus chamou cada um para fazer o seu trabalho. O corpo é feito de várias partes, mas temos um cabeça, que é Jesus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. A fé verdadeira, irmãos, se manifesta em ações concretas. Não é de qualquer jeito, mas é terminar o que você começou. Porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra é fiel. É fiel para tudo. É fiel para tudo. Oh, aleluia, aleluia. Para ver as promessas de Deus se cumprirem, devemos agir em conformidade com a nossa fé. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Terceiro ponto. Vença cada sentimento com a palavra de Deus. Temos todas as vitórias na palavra. Ei, está com medo? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te deu o espírito de covardia. Você não pode ter medo, porque se você tem Deus dentro de você, olha Deus no teu coração, o medo não te trava, o medo não te atrapalha, o medo não te paralisa, o medo não te paralisa. Ei, aleluia, olha Deus. A palavra é feita para ser usada, não é enfeite. Isso aqui é poder de Deus. Glória a Deus, aleluia! É a palavra do Senhor. Talvez você tenha alguma dúvida. A palavra diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é levada e agitada pelo vento. Você é levado e agitado conforme a circunstância. Você duvida do que Deus pode fazer. Assim como aquele homem que Jesus falou para ele: se eu posso, se tu crê. Jesus rebateu: se eu posso, se tu crê, verás a glória de Deus. Aleluia. Talvez nessa noite você esteja pensando: mas eu sou muito inseguro. Eu sou muito inseguro, eu não consigo. Deus te fala: eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32:8. Quem tem promessa de Deus não precisa temer os gigantes dessa terra. Ei, quem tem promessa de Deus não precisa temer Golias. Quem tem promessa de Deus não precisa temer exército filisteu. Quem tem promessa de Deus acredita que com uma pedrinha ele vai derrubar um gigante. Glória a Deus! É quase impossível, mas ele sabia que Deus era com ele. E se Deus é contigo, irmãos, você não precisa temer os gigantes dessa terra. A tua fé, irmão, precisa ser maior que o teu medo. A tua fé tem que ser maior. Ela não pode ser nem igual nem menor. Tem que ser maior. Josué 1,7. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar. Deus instrui Josué a manter-se firme na lei para alcançar o sucesso. Josué manter-se firme na palavra, e aí você vai alcançar o sucesso de Deus. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Temos que ter aderência na palavra de Deus, porque ela nos dá direção e confiança para superar esses sentimentos negativos que hoje que Satanás tem jogado dardos na sua mente para tentar te paralisar. Um sentimento negativo, tenta jogar dizendo que você é um fracassado, que você não pode, mas Deus te diz: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Deus está contigo, meu irmão. Aleluia! Romanos 8:31, aleluia, adoro esse versículo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloque isso dentro da tábua do teu coração. Escreva isso dentro da tábua do coração. Viva as verdades da palavra. Com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar e vencer qualquer sentimento que nos impeça de avançar. Deus está contigo. Não importa o que você tem sentido, Deus ele está aqui para te curar nessa noite de libertação. Crente ele é salvo, mas como foi falado aqui pela pastora bem sabiamente,
Libertação é todo dia, porque a nossa luta é diária. O menino se levanta todos os dias para tentar nos derrubar. Tu acha que ele está feliz porque você está na igreja? Tu acha que ele está feliz porque a família está na igreja? Tu acha que ele está feliz? É claro que ele não está feliz. Ele quer te derrubar, ele quer te disparar, porque ele sabe que a tua família ainda só não veio, que a tua família só não foi acertada ainda, porque tem você de pé, tem você de joelho, tem você de joelho buscando a ele. Por isso que a tua família não caiu, por isso que os teus não caíram, por isso que a tua parentela está de pé, porque Deus viu em você. Ei, uma coluna. Continua orando, continua buscando, porque Deus vai te honrar, Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Quarto item: avance e veja o milagre acontecer. O Jordão, irmão, só se abriu porque o povo creu e obedeceu. Aleluia. E eu te digo, a tua obediência, ela vai abrir o sobrenatural sobre a tua vida. Ei, Deus vai dizer: eu vou abrir o sobrenatural sobre a tua vida. Eu vou abrir o sobrenatural sobre a tua vida. Oh, aleluia. O milagre acontece no momento em que você pisa. Deus não faz por quem espera. Deus faz por quem obedece. Esperar em Deus. Tem gente que espera, mas não confia. Que a palavra não se cumpre. Aí você fala assim: eu estou esperando, mas você não está confiando. Você não está crendo. Por que não acontece? Deus é homem para que minta e filho de homem para se arrependa. Por acaso direi eu faria e não faria? Esse é o nosso Deus. Aleluia. Versículo 13, 17. Falava que os sacerdotes carregavam a arca da aliança. E eles pararam firmes no meio do Jordão, terra seca. Enquanto todo Israel atravessava por terra seca, até que toda a nação acabou de passar o Jordão. O milagre aconteceu à medida que o povo avançava com fé. O povo atravessou em terra seca. É um sinal claro da fidelidade de Deus, da fidelidade, do poder de Deus. Quando você decide obedecer, mesmo com medo, Deus transforma o impossível em caminho aberto. Deus transforma o impossível em caminho aberto. Ei, não existe impossível para o teu Deus. João 11:40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. A manifestação da glória de Deus está condicionada à sua fé. Deus vai manifestar a sua glória quando você manifestar a fé. Aleluia. Talvez você diga assim: mas eu não tenho a sua fé. Peça que pode te dar. A fé vem dele. Tudo vem dele. Se você não tem fé, peça a Deus. Aleluia. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque o pastor, porque o presbítero pregou lá. Ei, aumenta a minha fé, porque ele falou que eu tenho que ter fé. Então aumenta a minha fé, Senhor. Busca ele. Aleluia. Tenha relacionamento. Pai, aumenta a minha fé. Por que eu não tenho fé? Por quê? E ele vai te dar, irmão. Aleluia. O milagre já está pronto. Mas ele se revela no momento em que você pisa em obediência e fé no Jordão da sua vida. Pela fé, Hebreus 11:29 vai falar: pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazer, morreram afogados. Porque você vai atravessar, mas o teu inimigo vai ficar no meio do mar vermelho, vai morrer. Quando você entender, ele não vai ter poder mais sobre a sua vida. Aliás, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não pode tocar em você. Golias, quando foi afrontar o exército de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel, ele não tocou
andava, irmãos. E o povo já estava todo com medo, não sabia o que fazer. O povo já estava, meu Deus, o que a gente vai fazer? Esse cara vai nos matar, esse cara vai nos estraçalhar. Olha o tamanho dele. Aí tu fica olhando para o tamanho do gigante, mas não olha para o tamanho do teu Deus. E com uma pedra, meu glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Não olha para o natural, olha para o sobrenatural. Escute isso. Se Josué e o povo tivessem olhado apenas para as águas agitadas do Jordão, jamais teriam avançado. Deus não quer que você olhe para a dificuldade, mas para o Deus que opera milagre. É esse Deus que ele é para ele. O natural diz é impossível, mas o sobrenatural diz já está liberado. Deus está liberado. O que é invisível, Glória a aos Deus. olhos, é real no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Escute isso. Josué 6:2. Então o Senhor disse a Josué: veja, entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Irmãos, Deus fala no presente sobre uma vitória que iria acontecer, sobre uma vitória que ainda não aconteceu. Deus já deu a vitória, Deus já garantiu. Ei, aleluia! Ele chama Josué a enxergar pelos olhos da fé. E dessa mesma forma, hoje ele está te chamando, Josué, a abrir os teus olhos e enxergar pelos olhos da fé o que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia! Mesmo que as muralhas ainda estejam de pé, Deus já decretou a tua vitória. Para de olhar para a muralha, olha para a palavra, olha para a palavra, olha para a palavra, para de olhar para a muralha. Mateus 14:30, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus. Pedro afundou porque tirou os olhos da palavra. Jesus é a palavra, Ele é a palavra, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Rei, Ele é o Deus que se fez homem e andou no meio dos homens. Aleluia, Jesus. Aleluia. O medo, irmãos, nasce quando nós tiramos os olhos do sobrenatural e passamos a olhar em volta e perguntar como é que Deus vai fazer. Irmão, não se preocupa como. Porque eu costumo falar, milagre não se questiona, se vive. Aleluia. Passe a viver o que Deus tem para você. Não se questione como Deus vai fazer. Irmãos, Ele tem milhões de formas de fazer. Ele é dono de tudo. Ele faz, Ele cria situações, Deus, para te abençoar. Se você tiver fé, irmãos, Ele levanta a pessoa até que você não conhece, para falar com um conhecido teu, para chegar a você. Porque esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu confio, esse é o Deus que eu acredito. Aleluia, aleluia. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Aleluia. Vocês não percebem. Abrirei um caminho no deserto e os riachos no ermo. Aleluia. Deus age fora da lógica humana. Seu agir não depende de cenário, mas da sua palavra. Quando você olha com os olhos espirituais, percebe que o caminho já foi aberto. Aleluia. Glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Último tópico. Vai falar. O que Deus faz fica sempre marcado. Fica marcado para sempre. Deus mandou que 12 homens pegassem 12 pedras do meio do Jordão e fizessem um memorial. Sabe para quê? Porque aquilo, irmãos, seria uma marca da eterna fidelidade do Senhor. Aleluia. O teu testemunho
será a prova viva de que Deus te fez atravessar o Jordão. Aleluia. Quem pisa na promessa, deixa pegadas na história. Quem pisa na promessa, deixa pegadas na história. As pessoas têm que ver o que Deus quer fazer. As pessoas têm que ver o que Deus pode fazer. Tem muita gente lá fora que está olhando para a tua vida, esperando o milagre acontecer para se render a Cristo. E Deus está te falando, só confia. Espera, confia. Espera, confia. Josué 4, 6, 7. Para que isso seja um sinal entre vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Essas pedras serão um memorial para o povo de Israel para sempre. As pedras foram estabelecidas como um símbolo visível do milagre, uma lembrança do poder e da fidelidade de Deus. O que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer na sua vida hoje será lembrado pelas próximas gerações como prova do poder do Senhor. Aleluia. Salmo 145, 4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os atos poderosos. A fidelidade de Deus deve ser proclamada continuamente pelas todas as nossas gerações. Aleluia. Seu testemunho hoje será uma pregação viva amanhã. Deus está construindo algo em você que será história. Que será história. Vamos ouvir falar de você. Vamos ouvir falar da tua família. Vamos ouvir falar onde Deus te levou. É por isso que Deus quer te levar. Mas para isso você tem que se ajustar. Deus está dizendo nessa noite: o testemunho tem poder. Ele não é apenas uma memória, mas uma arma espiritual. O que Deus faz em você é um marco contra as trevas. É um marco contra as trevas. Deus quer mostrar para o inferno, quer mostrar para todo mundo que Deus é nosso. Aleluia. Glória. Aleluia. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas você precisa sair da margem do Jordão. O Jordão não é o fim, é o início de uma nova fase. Deus te trouxe aqui nessa noite, mas o próximo passo é seu. Aleluia. Não é de Deus. Não olhe para o tamanho do teu Jordão, olhe para a grandeza do teu Deus que abre o caminho. O que Deus começou, Ele vai terminar. Se Deus te chamou, Ele irá cumprir. Hoje é dia. Pegue essa palavra e avance. Glória a Deus. Está do outro lado. Atravessar o Jordão, existe fé. Mas do outro lado, te espera a plenitude da promessa. O teu Jordão de hoje será o testemunho da tua vitória amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Deus é de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vou ficar de pé, a gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu vou orar. Eu vou orar por vocês. Pai, nós colocamos agora diante do Senhor, Pai, da tua presença, reconhecendo, ó Deus, que tu abre caminhos onde não há saída. Assim como o Senhor abriu o Jordão para o teu povo passasse, hoje, nessa noite, Senhor, clamamos para que tu abras os caminhos em nossas vidas. Pai, há sentimentos que têm nos impedido de atravessar para a terra prometida. O medo, a insegurança, a dúvida, o desânimo, a ferida do passado. Mas nessa hora, em nome de Jesus, nós declaramos que nenhum desses sentimentos terá mais poder sobre nós. Nenhum desses sentimentos terá mais poder sobre vocês. Nenhum desses sentimentos terá mais poder sobre a tua vida. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.
armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aleluia. Nós declaramos agora em nome de Jesus: estamos livres para atravessar o Jordão, livres para viver as promessas de Deus, livres para cumprir o nosso chamado, livre para entrar na nova terra que o Senhor preparou. Aleluia, aleluia. Se o Pai, aleluia, se o Filho fosse libertar, verdadeiramente serei salvo. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque já podemos ver as águas do Jordão se abrirem. Glória a Deus. Pelos olhos da fé diante de nós. E pela fé, Senhor, nós declaramos que esta será uma temporada de vitória, avanço e conquista. Oramos, Senhor, e recebemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra dá um dado de vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando o presbítero, né? E eu vou te dizer, Deus ali falou grandemente comigo, porque a gente tem um versículo chave, aquele a qual Deus já vem falando contigo, mesmo na rebeldia Ele fala contigo. E Isaías 41, o 10, foi um versículo a qual o Espírito Santo me trouxe para a presença dele de novo. E eu perguntava ao Senhor por quê. E hoje o Espírito Santo falou comigo: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Glória a Deus. Hoje eu sei o que Deus queria falar comigo há um tempo atrás. Porque a gente, muitas vezes, Deus ele prepara, Ele faz, mas a gente não sabe. Ele faz a depois explicar. E eu ali eu só tenho que agradecer Ele, dizendo: filha, lembra? 8 horas da manhã eu estou entrando no apartamento e uma desconhecida mandando esse versículo para você. E hoje ele decide: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu só tenho que agradecer. Que Deus continue te abençoando grandemente, presbítero. Deus ainda vai te levar para muitos lugares, porque assim, Deus fala: no pouco me honra, que no grande eu te colocarei. Então é as pequenininhas que vai te levar para o grande. Aleluia! E eu acho engraçado que Ele nunca diz não. Ele nunca diz assim: hoje eu não posso, minha agenda está cheia. Ele diz assim: pastor, eu vou ver aqui. Vem sim, vem sim, vamos sim. Isso é humildade que Deus quer. Amém? Vamos se colocar de pé. O culto sábado ou domingo é de manhã, matinal, 9 horas da manhã. Amém? Teremos uma saída, mas a gente está vendo porque vai ser um vigilhão. E eu estou vendo como é que vai ser, se vai algumas irmãs, se não, vai ter que adiar, vou ligar para a bispa, me desculpando, porque sozinho eu não posso estar saindo para lugar e voltar de madrugada. Amém? A gente tem que ter a prudência, né? Então, domingo, culto de manhã, o nosso culto das mulheres, dia 26, né? A segunda-feira começa a consagração às 17 horas da causa impossível. Segunda, da causa impossível. Aquela causa que para você está impossível, como já foi falado na pregação, coloca na mão do Senhor, porque Ele vai resolver. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando aqui, gente, pela mesa. Pastor André, Pastor João, presbítero, pastores. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus pelos períodos de oração. Fique em pé, estenda as tuas mãos em direcionamento para os períodos de oração. Vamos orar a Deus. Fica ligado com Jesus aí. Amém? Vamos orar, igreja, Santo Deus de Israel. Estamos orando como tua noiva, Pai. Estamos orando como a tua igreja, Pai. Para cada pedido de oração que está aqui, Senhor. Cada pessoa representada, a cada chave, a cada utensílio, Deus possa trazer a visitação, o Senhor possa trazer a libertação, o
Pai, da vitória em todas as áreas, da livramento, da cura, da milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Teve alguém que teve visão, revelação de Deus, que queira falar? Se for para edificar a igreja, vamos na igreja. Se não for uma pessoa, espere, fala com a pessoa no particular. Alguém teve visão, revelação? Não? Amém? Vamos estar orando pelo técnico, pastor, ora pelo técnico. Amém? Deus sabe. Te agradecemos, Pai, por mais uma vez, Pai, por essa oportunidade, Pai, de receber de Ti direto do céu as Suas orientações, meu Pai. Agradecer pela vida de cada um presente neste culto, Pai, o qual o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite, meu Pai. Nada, Pai, estamos vendo aqui cheio de Ti, cheio de unção, Pai. Continue derramando Sua graça sobre nossas vidas, Pai. Continue, Senhor, conosco, meu Pai. Continue, Senhor, com aqueles que puderam ouvir também, que estão assistindo via internet, Pai. Vai de encontro com o teu filho, Pai. Vai nos capacite a cada dia mais, está servindo com excelência, Pai. É que a tua igreja te pede nesta noite, Pai. Estamos saindo da tua igreja, mas não da tua presença. Não lembro com segurança, no livro dos que não seminários, dos acidentes de pergunto. Chegamos em casa juntos para desfrutar mais uma noite abençoada por ti, dos nossos familiares. É que a tua igreja te pede, já te agradece. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Deus. Vamos estender a mão para ter como de todo, amém, igreja? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e a igreja diz: Amém. Até aqui, operando Deus, se Deus é por nós, Deus vai te usar ainda para lugares.